E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Leonardo Miranda e hoje daremos continuidade à nossa aula de termoquímica, certo? Na aula passada, a gente iniciou o conteúdo falando um pouco, sobre a energia, desde a antiguidade, da época lá da Idade da Pedra. Aí a gente comentou sobre a energia elétrica, energia eletroquímica, energia da vida. Depois a gente falou, o que era a termoquímica, deu conceitos, alguns exemplos. A gente comentou as reações, a classificação delas, que é exotérmica, endotérmica. Depois estudamos os tipos de sistemas, não é isso? Creio que vocês lembram. Depois falamos sobre calorimetria e as unidades da mesma. E por último a gente estudou calor específico. Dei até o exemplo lá do pastel, vocês lembram? Pois é, na aula de hoje daremos continuidade ao conteúdo de termoquímica. Quero que vocês prestem bastante atenção na aula, façam anotações e é isso, tá bom? Então vamos lá começar, certo? Bom, por que as reações químicas elas liberam ou elas absorvem calor? Né? De um modo geral, pessoal, podemos considerar que existem dois tipos de energia: a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética é a energia que está associada ao movimento. Por exemplo, a energia de uma pedra rolando montanha abaixo, a energia das águas numa cachoeira, a energia dos ventos e por aí vai. Todos esses são exemplos de energia cinética. Por outro lado, a energia potencial ela fica armazenada no sistema e pode ser aproveitada posteriormente para produzir algum trabalho. Né? É o caso da energia que um corpo ele tem devido à altura em que ele se encontra. Por exemplo, dizemos que a água parada em uma represa, né, ela tem uma certa quantidade de energia potencial, que essa energia é transformada em energia elétrica depois que a água desce pelo duto e movimenta os geradores de uma hidrelétrica, tá? Então, tudo isso que eu acabei de falar é um exemplo de energia potencial. Lei da conservação da energia. Bom, a energia total após a reação é igual à energia total antes da reação. Notem, pessoal, que há uma perfeita analogia com a lei da conservação da matéria, né? A famosa lei de Lavoisier. Vou colocar até uma foto aqui de Lavoisier, tá certo? Bom, essa lei, ela também pode ser enunciada de duas maneiras. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Em um sistema isolado, a quantidade total de energia ela é constante. Bom, o princípio da conservação da energia ela surgiu na década de 1840 como resultado dos estudos dos cientistas ingleses, James Joule, e dos cientistas alemães Julius von Mayer e Hermann von Helmholtz, certo? Bom, no próximo slide irei falar alguns exemplos práticos desses princípios na natureza, tá? Bom, como eu falei no slide anterior, queria dar exemplos práticos para vocês do nosso cotidiano. Está aqui neste slide, onde eu trouxe dois exemplos bem conhecidos do nosso dia a dia, que foi a queda de um corpo, tá certo? E um garoto aqui, atirando com uma baladeira, mas muitos conhecem como estilingue, não é isso? Então vamos lá entender o que é isso, tá certo? Bom, nessa primeira imagem bem aqui, eu trouxe um copo caindo, tá certo? Não sei se vocês percebem, mas esse copo está bem na pontinha da mesa, tá certo? Ele está prestes a cair no chão, tá? Então, quando um corpo ele cai, ele perde a energia potencial e ganha quantidade de energia cinética representada pelo movimento do corpo, tá certo, pessoal? Na segunda imagem, eu trouxe um garotinho, atirando com uma baladeira, com estilingue.
quando a gente, né, não sei se vocês já tiveram essa experiência de atirar com uma baladeira, com estilingue, mas eu, professor aqui, toda vez que ia atirar, gente, lá no interior, onde eu moro, a gente realmente atira com uma baladeira, não é isso? E aí, toda vez que eu ia atirar, eu acertava sempre a pedra na minha cara, mas no meu rosto, mas acontece, tá? Então, quando esticamos o elástico, né, de um estilingue, a gente gasta nossa energia. Essa energia ela fica armazenada no elástico e é transferida à pedra quando soltamos o elástico, tá bom, pessoal? Entalpia. Bom, a variação da entalpia é a medida da quantidade de calor liberado ou absorvida pela reação à pressão constante. Tá? Uma comparação oportuna pode ser feita entre as energias liberadas nas quedas de água e nas reações exotérmicas. Não é isso? Trouxe aqui alguns exemplos que retirei do livro do Ricardo Feltri. Tá? Quem puder conferir depois esta obra, né? Seria bem interessante, é um livro que eu recomendo bastante para estudo, mas vocês têm uma fonte riquíssima, que é o Vivar, não é isso? E vocês também podem pesquisar por outras fontes, tá? Mas vamos lá, foca aqui na aula. Bom, no primeiro caso, neste caso bem aqui, a variação de energia da água, não é isso? É o E final menos o E inicial. Estão vendo? E aí o valor deles vai ser menor que zero, tá bom? Então notem que o valor de ΔE ele vai ser negativo, indicando que na queda da água, não é isso, vai perder energia potencial, a energia que a gente falou lá no início da aula. Analogamente, no segundo exemplo, né, no segundo caso, nós temos que o ΔH dos produtos, não é isso? ΔH dos produtos, menos o H aqui dos reagentes, tá? E ele vai ser menor que zero. O valor negativo de ΔH indica que as substâncias elas vão perder energia, não é isso? Ou seja, vão perder a entalpia durante a reação. Tá? O inverso ele pode ocorrer no funcionamento de bombas, né? Bomba d'água, aqui no caso, né? E nas reações endotérmicas, tá? São as reações que absorvem energia. No primeiro caso, nesse caso bem aqui, o ΔE, que vai ser o meu E final, menos o meu E inicial, é maior que zero, indicando que a água ela ganhou energia potencial. No segundo caso, o ΔE, que é o H dos produtos, ó, menos o Hzinho dos reagentes, tá certo? Ele vai ser maior que zero, maior, indicando que as substâncias elas ganham energia, ou seja, entalpia. Fatores que influem nas entalpias ou calores das reações. Bom, um dos primeiros fatores que influem nessas entalpias é a influência das quantidades de reagentes e de produtos, não é isso? A quantidade de calor liberada ou absorvida em uma reação, ela depende muito das quantidades dos reagentes e das quantidades de produtos que participam da reação. Por convenção, considera-se que o valor de ΔH, gente, bem aqui depois desse triângulozinho aqui do delta tem um H, tá bom? Desculpem, não saiu na edição, né? Por convenção, o valor desse ΔH escrito ao lado de uma equação química, aqui é uma equação química, né? Seja referente às quantidades em mols escritas na reação. Nesta equação bem aqui, ela indica o quê? Ela vai indicar que há uma liberação de 485,8 kJ quando 2 mols de hidrogênio com 1 mol de oxigênio, aqui tem um númerozinho 1, tá certo? Quando não tem nada aqui na frente, significa que o número é 1, né?
ele vai produzir 2 mols de H2O, 2 mols de água, não é isso? Um outro fator que influencia nas entalpias são as influências do estado físico dos reagentes e dos produtos da reação. Trouxe aqui um exemplo, né? Trouxe aqui uma imagem para a gente analisar, né? E a gente pode notar que pelo simples fato de a água formada, né? Essa águazinha formada aqui, a nossa reação química, ela se apresentar nos estados de vapor, nos estados líquido e no estado sólido, no caso o gelo, né? Já altera a entalpia da reação. Perceba aqui as mudanças nos valores de entalpia, não é isso? Outro fator que influencia nas entalpias das reações é a influência do estado alotrópico. Tá? Influi também na entalpia ou calor de uma reação as diferentes formas alotrópicas apresentadas pelos elementos químicos, gente, como por exemplo o carbono, né, como o grafite ou diamante, o enxofre, que é o monoclínico ou rômbico, o fósforo, branco ou vermelho, oxigênio, como o gás oxigênio, ozônio, e por aí vai. Bom, um outro fator que influi nas entalpias das reações é a influência da dissolução, da diluição, né, ou diluição, a influência da temperatura na qual se efetue a reação química. Neste caso, vai haver uma variação da temperatura das reações químicas, tá? A influência da pressão. A pressão, gente, praticamente ela não influi nos calores de reações, que envolvem sólidos e líquidos. Mesmo em reações que envolvem gases, a influência da pressão ela é muito pequena, tornando-se perceptível somente em pressões elevatíssimas, tá? Bom, um outro conceito importante que eu queria mencionar para vocês antes de terminar essa aula seria o de equação termoquímica. E fica como atividade para casa. Vocês façam uma pesquisa mais aprofundada do que seria essa equação termoquímica, tá? Que é a equação química a qual acrescentamos a entalpia da reação e na qual mencionamos todos os fatores que possam influir no valor dessa entalpia, tá certo? Bom, façam essa pesquisa, tá certo? Ela é pequena mesmo. Se vocês quiserem, vocês podem estar mandando o resultado da pesquisa pelo meu e-mail, pelo meu WhatsApp, tá certo? Que irei disponibilizar no final da aula. Então é isso, pessoal. Como eu falei no slide anterior, né, disponibilizei aqui o meu e-mail pessoal, meu WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem sobre a aula, perguntando, mandando a resolução da atividade assim, que eu passei no finalzinho da aula, que seria a pesquisa. Pode usar a plataforma Google Classroom para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, galerinha, chegamos ao fim de mais uma aula. Quero que vocês estudem, certo? Aprofundem os conhecimentos de vocês, procure outras fontes também para estudar. Não se apeguem só aos slides. Se cuidem, tá? Se possível, se for sair de casa, usem máscara, evitem aglomerações e tenho fé, né? Creio que logo logo sairemos dessa, tá certo? Um forte abraço em todos e até a próxima aula.